Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Isaías capítulo 38, versículo de número 1, diz assim: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá e não vai escapar. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa passagem, eu estava meditando nela, percebe que a Bíblia diz que Ezequias, ele pegou uma enfermidade mortal. Então percebe-se que a doença que ele pegou era para a morte, era uma doença que não tinha cura. Percebe que a Bíblia diz que era uma doença mortal. Então percebe que era fatal o que Isaías tinha pegado. Era inevitável evitar o que Isaías tinha, a doença mortal. Só que uma coisa que me chama a atenção, percebe que a Bíblia diz que o Senhor usou o profeta Isaías e diz: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá e não escapará. Olha que interessante. Sabe o que eu achei interessante nesse versículo? Percebe que Deus disse: põe em ordem a sua casa, porque você morrerá e não vai escapar. Então percebe, era inevitável ele escapar. Mas antes de a morte chegar, Deus falou para ele: coloca a casa em ordem, porque você vai morrer. Agora entenda isso aqui, olha que tremendo. Olha que forte isso aqui, entenda isso. Põe em ordem a sua casa, porque você morrerá e não escapará. Sabe o que eu acho tremendo nisso? Percebe que Deus está dando oportunidade para Ezequias colocar a casa em ordem antes de a morte chegar. Ah, Jesus, você tem que entender isso aqui. Olha que forte. Percebe que a morte era inevitável. Só que Deus disse: põe em ordem a sua casa, porque você morrerá e não vai escapar. Então percebe, antes de a morte chegar, Deus deu a oportunidade de colocar a casa em ordem. Aleluia. Aí você, eita glória. Agora entenda isso aqui. Por que Deus deu a oportunidade de colocar a casa em ordem? Porque em Ezequiel 33, no versículo de número 11, diz assim: Diga-lhe, tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Converta-se dos seus maus caminhos, porque você ainda haveria de morrer, ao caso Israel. Olha que tremendo, irmão. Percebe que Deus disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. Agora, por que Deus não tinha prazer na morte de Ezequias, se ele morresse daquela maneira? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que ele dá a oportunidade de consertar a casa antes de a morte chegar. Eita, glória a Deus, aleluia. Já parou para pensar em quantas oportunidades Deus nos dá para mim e para você? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que você morre na maldade. Por isso que Deus dá a oportunidade. Percebe que em Isaías 38, a enfermidade de Ezequias era para a morte. Mas antes de a morte chegar, Deus diz: coloca a casa em ordem, porque você não vai escapar. Olha que tremendo. Não tinha como ele escapar, era inevitável. Mas antes de a morte bater na porta de Ezequias, Deus deu a oportunidade de colocar a casa em ordem, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas precioso para Deus é a morte do injusto. Eita glória, tá entendendo por que Deus dá a oportunidade de arrumar a casa? Tá entendendo por que Deus dá a oportunidade para mim e para você? Pra gente consertar a vida? Tá entendendo? Deus, ele é tão misericordioso, que ele não tem prazer na morte de um ímpio. Ele não tem prazer, por isso que ele dá a oportunidade de colocar a casa em ordem. Aí uma coisa que me chama a atenção, percebe-se que o profeta Isaías disse para Ezequias: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você morrerá e não escapará. Aí a Bíblia fala que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Eita, glória a Deus. Irmão, olha que tremendo isso aqui me alegra. Sabe por quê? Porque percebe que quando o profeta Isaías disse para ele: assim diz o Senhor, eis que você morrerá e não vai escapar. Aí a Bíblia diz que Ezequias, ele vira para a parede e começa a orar. Ele vira para a parede e começa a falar: ó Senhor, lembra de quando eu era justo diante de ti, que eu fazia o que era reto aos teus olhos. Aí a Bíblia diz que Deus falou para Isaías: volta lá e diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Olha que interessante. Percebe que por causa da oração dele, por causa da oração que ele fez, Deus mudou o decreto. Eu vou repetir isso aqui. Por causa da oração dele, Deus mudou o decreto. Eita Jesus, a oração tem poder de mudar decreto. Eita glória, percebe? A doença era para a morte, mas quando ele vira para a parede e começa a chorar e começa a orar, a Bíblia diz que Deus vai lá e ouve. E Deus manda Isaías voltar. Volta lá, Isaías, e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. No lugar de morte teve vida. No lugar de morte teve vida por causa da oração. A oração faz Deus mudar decreto. Eita glória a Deus, aleluia a Deus. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo.
Sabe uma coisa que eu acho interessante nisso? Percebe? Ele orou. A doença que ele tinha era para a morte. Mas Deus disse que ia acrescentar 15 anos. Agora entenda isso aqui. Peraí. Então quer dizer que a doença que ele tinha foi invalidada no momento da oração. Não, vou repetir isso aqui. A doença que ele tinha no momento da oração que ele fez, a doença foi invalidada. Porque percebe, a doença era para a morte. Mas ele orou. E Deus disse que vai acrescentar vida no lugar da morte. Então percebe que o poder da oração tem poder de curar até doença. Eita, glória a Deus. Aleluia a Deus. Olha o poder que tem a oração. Eita, Jesus. Eita, glória a Deus. Irmão, olha que tremenda essa passagem. Percebe, estava decretado a morte para Ezequias. Mas ele virou o rosto para a parede. E começou a falar, ó Senhor, lembra de quando andei diante de ti? Lembra, Senhor. E começou a chorar. Começou a orar. A Bíblia diz que Deus ouviu e Deus viu. Olha que tremendo. Deus viu e Deus ouviu. Deus ouve e Deus está vendo. A Bíblia diz que Deus vai lá e fala para eles, Isaías, volta lá. E diga que eu vou acrescentar 15 anos. Olha que tremendo. No lugar de morte teve vida por causa da oração que ele fez. Eita glória. Aleluia. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir. E os seus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Deus ouviu e Deus agiu. Por causa da oração de Ezequias. Aí a Bíblia diz que Deus acrescenta 15 anos de vida. Olha que tremendo, irmão. Para um camarada que ia morrer, Deus acrescentou 15 anos de vida. Por causa da oração. Olha o poder que tem a oração. A oração tem poder de mudar decreto. A oração tem poder de fazer Deus invalidar o que era para a morte. Olha que tremendo, irmão. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando Jesus, eita glória, chega do outro lado em Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que quando Jesus atravessa e chega na região dos Gerazenos, a palavra do Senhor diz que uma legião de demônios vem até Jesus e se prostra diante de Jesus. E eles começam a falar para Jesus, peço por Deus que não me atormente, mas se vai me expulsar, não me mande para um lugar distante, mas permita eu entrar nos porcos. A Bíblia diz que os demônios insistiram e Jesus permitiu. Agora entenda isso aqui, irmão. Se a Bíblia diz que os demônios insistiu, significa que os demônios estavam pedindo para Jesus, com insistência. E por causa da insistência dos demônios, Jesus deixou eles entrar nos porcos e não no abismo. Mais uma vez, a oração, a súplica tem poder de mudar decreto. Eita, glória a Deus. Eita, Jesus. Aleluia. Entenda isso daqui, irmão, pelo amor de Deus. Se Jesus mudou os decretos dos demônios que ia para o abismo, porque insistiram, Jesus permitiu eles entrar nos porcos. Você acha que ele não mudou de Ezequias, que é filho? Se você orar, Deus é capaz de mudar. Por causa da oração. A oração faz Deus mudar de ideia. A oração faz Deus mudar de ideia. A única coisa que faz Deus mudar de ideia é a oração. Você sabia disso? Porque percebe, o mesmo Deus que sentenciou a morte, foi o mesmo Deus que quando Ezequias orou, deu vida. Não, vou repetir isso aqui. O mesmo Deus que sentenciou a morte para Ezequias, foi o mesmo Deus que mudou a sentença porque ele orou. Então percebe, só tem um jeito de fazer Deus mudar de ideia a respeito daquilo que vai recair sobre mim e sobre você. A oração, a súplica, a humilhação diante dele. Eita, glória a Deus. Aleluia, porque Deus diz, eu não tenho prazer na morte de um ímpio, mas que o ímpio se converta. Converta-se. Olha que interessante. Por que Deus deu oportunidade para Ezequias colocar a casa em ordem? Porque a casa não estava da maneira que Deus queria. Então por isso que ele dá a oportunidade. Eita, Jeová. Quantas oportunidades Deus não dá para mim e para você? Quantas? Por causa da graça e da misericórdia dele. Porque Deus não tem prazer em ver a gente com a casa bagunçada, com a vida torta. Deus não tem prazer. Por isso que ele nos concede essa oportunidade, pela graça e pela misericórdia. A Bíblia diz que Deus está sempre pronto a perdoar. Ele é rico em misericórdia. A Bíblia diz isso, não é eu que falo. No livro de Isaías 55, versículos número 7 adiante, diz que o ímpio se converta ao seu mau caminho, e o homem mau ao seu mau pensamento, converta-se ao Senhor, porque é rico em perdoar. Aleluia! Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em perdoar. Aleluia! Glória a Deus. A maior riqueza de Deus é o perdão. Olha que interessante. Eu estou lendo essa passagem, eu estava meditando nela. Desde ontem que eu tomei essa passagem, eu estou meditando essa passagem. Olha que interessante. Por causa da oração de Ezequias, Deus acrescentou 15 anos de vida. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Eu acho lindo o que Deus fez na vida desse homem. Percebe, por causa da oração dele, por causa da súplica, por causa do choro, por causa do choro amargo. Deus viu o choro amargo de Ezequias. E Deus disse, Isaías, volta lá e diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida.
o mesmo Deus que tinha dado a sentença de morte, foi o mesmo Deus que mudou de ideia a respeito daquilo que falou que ia recair sobre Ezequias, por causa da oração que ele fez. Aleluia! A oração faz Deus mudar de ideia. A oração faz Deus mudar decreto. Oh, glória a Deus! Aleluia! Por isso que a gente deve orar. Já parou para pensar? Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Deus entregava Israel nas mãos do inimigo, mas quando Israel orava, Deus tirava da mão do inimigo. Olha que tremendo! Deus entregava, mas quando Israel orava, Deus tirava da mão do inimigo. Por causa da oração. A oração faz Deus mudar de ideia. Oh, glória a Deus, aleluia. Só tem um jeito de fazer Deus mudar de ideia a respeito de mim e de você. A respeito da oração, da súplica, da humilhação diante dele. Eita, glória a Deus. Agora tem isso daqui. Olha o que Deus disse para Isaías. Isaías, vai até Ezequias e diga para ele, coloca sua casa em ordem, porque você morrerá e não escapará. Então percebe que Isaías, ele tinha um recado para dar para Ezequias. Ele tinha que chegar lá e falar, coloca a casa em ordem, porque você vai morrer e não vai escapar. E olha o que Deus disse para Ezequiel. Ezequiel 33, versículos número 9. Diz assim: se eu falar ao ímpio, para o avisar do seu mau caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Agora tem isso aqui, você toma a leitura de Ezequiel 33, você vai ver que Deus vai falar para Ezequiel, Ezequiel, quando eu disser ao ímpio, para ele se arrepender, e você não falar, e ele morrer na sua maldade, você será culpado pela morte dele, porque você não o advertiu. Mas se eu disser a ele que ele vai morrer, e você não advertir ele, se ele morrer, você vai ser culpado. Então percebe que Isaías teve que ir lá, porque se Isaías não avisasse, Isaías ia ser culpado. Isaías ia ser culpado se Ezequiel morresse, se Ezequias morresse com a casa bagunçada. Vou repetir isso aqui. Isaías ia ser responsável pela morte de Ezequias se ele não advertisse, se ele não falasse. Mas como ele falou, ele estava livre da morte que poderia acontecer com Ezequias. Só que você já sabe, não aconteceu em morte, aconteceu em vida, porque ele orou. Mas percebe, quando Deus disse, se eu disser para ele, para o ímpio, que ele vai morrer e você não advertir ele, e ele morrer, você será culpado. Mas se eu disser para o ímpio, que ele morrerá, e você advertir ele, você avisar ele, mas ele não mudar, você será livre. Tá entendendo por que Isaías teve que falar com Ezequias? Eita, glória a Deus. Quando Deus manda a gente falar, nós não podemos ter medo de falar, a gente tem que falar. Porque se a gente não advertir e acontecer isso comigo e com você, a gente é culpado. Mas se a gente advertir e a pessoa não querer mudar, a gente é livre. Nossas mãos é inocentada. Reflita nisso, que Deus fale contigo por intermédio dessa palavra. E foi até aqui que Deus me deu. E guarda isso, a oração faz Deus mudar decreto. A oração move a mão de Deus. Que Deus fale contigo por intermédio dessa palavra. Foi até aqui que Ele me deu.